Sabe, posicionamentos, eles são importantes. E a banda pode fluir junto comigo, vamos junto, vamos. Posicionamentos, eles são importantes. Os posicionamentos definem se os caminhos que você está seguindo são caminhos de vida ou de morte. Os posicionamentos que você tem ao longo da tua jornada, Camila, definem se você vai prosperar ou se você vai sucumbir. Se você vai ter à sua mesa bons conselheiros ou pessoas que vão afundar você ao longo da sua jornada. O seu posicionamento repele pessoas que têm a motivação errada e aproxima pessoas que vêm debaixo de uma motivação pura. O seu posicionamento fala muito a respeito daquilo que você ainda vai viver com Deus. Se você é fraco no seu posicionamento, você vai ser fraco durante os seus desertos, você vai ser fraco durante o seu dia mal. Mas se você for encontrado forte e posicionado no seu dia mal, não há quem possa te parar. A gente olha para a história dos heróis da fé e Hebreus 11 fala sobre homens que, independente do cenário que estavam, independente da geografia que ocupavam, independente daquilo que se levantava, o posicionamento deles não mudava. José era fiel ao Senhor antes de ser vendido como escravo. José era fiel ao Senhor enquanto estava no cativeiro. José foi fiel ao Senhor quando foi levado a um palácio. Davi era zeloso com as coisas do pai, quando aquilo que ele cuidava era do seu pai natural. Ele pastoreava o rebanho do seu pai. Davi continuou zeloso com as coisas do seu pai celestial, quando Deus confiou a ele o reinado sobre Israel, a menina dos seus olhos. Abraão foi ousado para sair do seu lugar de conforto e do meio da sua terra e do meio da sua parentela, mas ele também foi ousado quando precisou recomeçar e dar destino para alguém que ele levou por engano para a sua jornada de fé. Ele precisou ser ousado para permanecer, ele precisou ser ousado para confiar, ele precisou ser ousado para entregar o seu único filho quando Deus o pediu. Irmão, você percebe uma característica comum em todos os heróis da fé: o posicionamento que eles tiveram no início é o mesmo posicionamento que eles tiveram durante a sua jornada, e é o mesmo posicionamento que eles tiveram no final dela. A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. Então o que eu quero falar nessa noite é que a história que os seus filhos vão contar a teu respeito não fala a respeito dos desejos que você tem, não fala a respeito das vontades que você tem, não fala a respeito dos planos que você tem, nem das intenções que você tem, porque tudo isso é secundário. A história que os seus filhos vão contar a teu respeito fala a respeito do posicionamento que você tem. Porque não adianta eu querer mudar o mundo se eu não consigo mudar a minha casa. Não adianta eu querer afetar uma nação se eu não consigo afetar a cidade onde eu estou plantado. Irmão, não é sobre o quanto eu quero alguma coisa, é sobre que tipo de posicionamento eu tenho para que aquilo que eu desejo aconteça. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Não é sobre posição também. Durante muito tempo, dentro da igreja, homens lutaram por posições. Sou o terceiro tesoureiro assistente da 2ª Secretaria de Missões. Eu sou o 4º carimbador da junta de jovens da regional tal. Tem muita gente que se satisfez mesmo sem frutificar, sem gerar, sem fazer, porque recebeu em algum momento uma posição. Mas a história bíblica nos mostra que posição e posicionamento são coisas completamente diferentes. Judas tinha uma firme posição, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Satanás tinha uma posição ímpar, ele era querubim ungido, classe única. Sansão tinha uma posição, nazireu desde o ventre, nunca bebeu bebida alcoólica, gerado por Deus como resposta e de oração de um povo, libertador de uma nação. Todos esses homens ocupavam posições extraordinárias, mas o posicionamento deles mudou o final da sua história. Irmão, não é sobre o que você carrega ou sobre a quantidade de promessas que Deus te fez, não é sobre o potencial que você tem ou quanto de recursos você tem, não é sobre o lugar que você foi gerado ou o sobrenome que você carrega, não é sobre essas coisas, é sobre o que você faz com aquilo que você recebeu. Tem pessoas mais apaixonadas do que a gente, que tem menos estrutura do que a gente, que conhecem o evangelho há menos tempo do que a gente, estão queimando mais do que nós. Tem pessoas que estão se doando pelo evangelho, pela causa, estão literalmente enfrentando a morte todos os dias para que Jesus seja conhecido, e eles têm menos estrutura do que a gente, estão fazendo infinitamente mais. Assim como também tem igrejas extraordinárias, com estruturas extraordinárias, com patrimônios extraordinários, mas eles não têm nada além de patrimônio e estruturas, porque não há mais vida fluindo
usufruindo dentro dos seus prédios vazios. Irmão, não é sobre posição, não é sobre patrimônio, não é sobre status, não é sobre nomes, não é sobre acessos, não é sobre networking, é sobre como você está posicionado em Deus, e é sobre que tipo de posição você quer ocupar no reino de Deus. Alguém comigo aqui, diga amém. Uma mensagem como essa, num lugar como esse, ela não é só importante, ela é cirúrgica. Alphaville, por muitos e por muito tempo, foi conhecido como a terra do networking, a terra da oportunidade. E todo lugar que tem muita oportunidade, você sabe, atrai muitos oportunistas. Todo lugar que tem muitas pessoas de acesso, atrai pessoas que só querem acessos. E eu creio que é por isso que Deus está fazendo no coração de um lugar tão simbólico algo tão genuíno. Porque quando o reino dele se estabelece, todos os outros altares precisam ser quebrados. Então o que a gente está declarando? Jesus, Alphaville, no que depender de nós, não vai ser conhecido como a terra do network, vai ser conhecido como o lugar onde o reino de Deus está se expandindo com velocidade e com autoridade. E há uma nova canção sendo cantada nas ruas da cidade, e há um novo tema sendo conversado nas mesas dos cafés da cidade. As pessoas não falarão tanto sobre que oportunidade agora nós temos para investir, não, isso vai acontecer, mas é secundário. O que vai tomar a pauta da cidade é: você viu o que Deus está fazendo nesse lugar? Deus está fazendo uma coisa nova. Alguém crê nisso aqui em nome de Jesus? Diga: eu creio. Vamos, diga que Deus está fazendo uma coisa nova. Sabe, a nossa posição em Deus está acima de todo poder ou autoridade, principado ou potestade. Foi outorgado a você, foi dado a você, foi confiado a você a autoridade para ligar e desligar. Você não é uma pessoa qualquer, a vida de Deus habita em você. Você não tem um destino qualquer, foi o próprio Deus que desenhou a sua história. Você não tem uma proteção qualquer, é o Senhor dos exércitos que vai à tua frente. Você não tem um provedor qualquer, é o Deus da provisão que usou o ouro para pavimentar ruas, que garante o teu sustento. Você não tem um conselheiro qualquer, é um maravilhoso conselheiro que gera impressões no teu interior e te fala a respeito de coisas que você sozinho não saberia. Você não tem qualquer pessoa para manter a tua casa em paz, é o príncipe da paz que guarda a tua mente, o teu coração, os teus passos, os teus filhos. Você não faz parte de um reino qualquer, você faz parte do reino de Deus. Sabe, a palavra de Deus fala sobre algo que eu amo. A Bíblia diz assim: fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E é interessante porque a Bíblia não faz um contraponto só entre trevas e luz, mas faz um contraponto entre uma estrutura que é diferente. O império das trevas versus o reino de Deus. Qual a diferença entre o império e o reino? A diferença é que o império, ele pode ser feito por um homem, self-made, homens que começaram impérios do nada. O império, ele pode ser construído a partir de boas estratégias, a partir de bons negócios, a partir de bons investimentos. O império fala a respeito de algo que pode ter começado do nada, e assim como impérios começam do nada, alguns deles, eles cessam do nada também. Mas reino não, reino é hereditário. Ninguém passa a reinar porque quis reinar. Você só pode reinar se um rei te confia algo através de filiação. Um reino não tem votação, não tem democracia. No reino, ninguém vota para tomar uma decisão. Existe um rei que decide, e existe um reino que se submete àquilo que ele decidiu. Existe um rei que dá uma palavra, e existe um reino que caminha debaixo da palavra que o rei liberou. O império não, o império você pode ter conselhos. Você pode ter um conselho fiscal, você pode ter um conselho executivo, você pode ter um conselho patrimonial, você pode ter pessoas que têm acesso e que te dão opiniões. Do reino não, o reino você tem um rei que não divide espaço com ninguém. Sabe, a Bíblia fala que nós fomos transportados de um império de trevas para o reino do seu Filho amado.
Ou seja, você foi implantado no reino, e esse reino tem um rei, e esse rei tem uma agenda, e essa agenda governa sobre a tua agenda, e esse rei tem uma vontade, e a vontade dele é melhor do que a tua vontade, e esse rei tem planos, e os planos dele são melhores que os nossos planos. Esse reino, ele tem um rei, e esse rei tem a última palavra, e a palavra dele é melhor do que a nossa, a palavra dele é mais poderosa do que a palavra de médicos, porque médicos podem dizer, os seus dias estão contados, mas a palavra final vem da boca do nosso Deus. É melhor do que a palavra de especialistas. Especialistas podem dizer, os dias são maus, mas a palavra que sai da boca de Deus e dos querubins que estão em torno do seu trono é, toda a terra está cheia da glória de Deus. Existe uma palavra na boca do povo, alguns estão criticando, reclamando, se movendo, mas só uma palavra da boca de Deus é suficiente para que a terra sem forma e vazia comece a ser invadida por vida e por luz. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Você faz parte de um reino em que uma palavra é suficiente para liberar o seu destino. E ainda assim, a gente se abate quando ouve a opinião de alguém. Tem gente que já ouviu de Deus várias vezes uma promessa, mas na primeira opinião de alguém, você já se abate, desanima, se entristece. Tem pessoas que já ouviram inúmeras vezes, inúmeros cultos e inúmeros momentos no teu secreto: eu te amo, eu te quero, eu te separei, eu te ungi, eu vou fazer, eu vou abrir, eu vou cumprir. Mas vem uma pessoa e diz, não vai acontecer. A gente toma posse mais de uma palavra contrária liberada pela boca de um homem do que uma promessa que foi feita debaixo dos céus pela própria palavra de Deus. Igreja de Jesus, olha para mim. Posicionamento gera milagre. Você precisa decidir. Você vai se mover debaixo de uma promessa de Deus ou debaixo da opinião de alguém? Você vai se mover em busca de acessos e networking, ou você vai ter o firme entendimento que Deus te dá enquanto você dorme? O seu nome está sendo soprado em mesas que você nem sabe. Se você for fiel ao Senhor, Deus vai te dar, Ele vai te colocar, Ele vai fazer, Ele vai expandir infinitamente mais do que tudo que você já pediu ou pensou um dia. Porque não é sobre a força do nosso braço, é sobre a força do nosso Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Há alguém comigo aqui em nome de Jesus? Ainda bem que eu vim, Jesus. Você precisa ter uma dinâmica de fé que provoca milagres. Igreja, olha para mim. Uma fé ativa libera milagres reativos, mas uma fé passiva não muda nada. Tem gente que acredita que o fato de estar exposto por 40 minutos a uma pregação num domingo é suficiente para mudar o seu destino profético. Não é. Assim como ouvir um empreendedor de palco por 40 minutos falando em algum summit ou alguma palestra não vai te tornar um empreendedor extraordinário. Assim como ouvir uma sequência de reels sobre um pai falando sobre criação de filhos não vai te tornar pai. Em que momento a gente acreditou que sentar numa igreja e ouvir uma mensagem é suficiente, quando aquilo que Deus tem para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem? Irmão, você precisa se posicionar, porque a vida passa rápido demais. Um piscar de olhos e 10 anos se passaram. Deus te chamou para fazer história com Ele, e a história que Ele quer fazer com você dura para sempre. Eu estava esses dias numa reunião de homens de negócios que eu discipulo, e eu falei com eles: quantas formações vocês têm? Alguns médicos tinham 3 especializações, 2 especializações. Falei: quantos livros da Bíblia você já leu? Porque a gente não vai ter desculpa de chegar naquele grande dia e dizer que a gente não teve tempo, quando a gente concluiu 3 faculdades, mas não concluiu 4 evangelhos. Eu perguntei para um deles: quantos aqui trabalham com o mercado financeiro? 4 deles trabalhavam. Falei: você não vai ter a desculpa de falar que não estudou sobre a eternidade. Você estudou sobre investimentos de longo prazo, mas o longo prazo para o mercado são 50 anos. O longo prazo para o evangelho é a respeito de vida eterna. Não gasta toda a sua vida aprendendo sobre algo que dura 50 anos, quando a palavra de Deus quer te ensinar num caminho que vai te levar para um lugar que dura para sempre. Alguém está comigo aqui? Em nome de Jesus, receba isso com muito amor. Jesus não morreu para você se tornar evangélico, irmão. Jesus não morreu para você se tornar crente.
Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, voltou dos mortos, está sentado à direita do Pai, e Ele intercede por nós para você se tornar filho. E o Filho também é herdeiro, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. E o Filho também é embaixador, somos embaixadores de Cristo e carregamos e expressamos as realidades do reino em que fomos firmados. E você também faz parte desse reino. E as posições que você ocupa e o posicionamento que você tem vão definir que tipo de história você vai construir com Deus. Alguém está comigo aqui? Diga amém. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Sabe, 2 Crônicas fala a respeito de uma resposta dos céus a um posicionamento da terra. A Bíblia diz: se o meu povo se humilhar e buscar e clamar e se arrepender. Aí vem a segunda parte, que é a resposta dos céus para a terra: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Malaquias fala: eu abrirei as comportas dos céus e derramarei sobre o meu povo bênçãos sem medida, de tal maneira que os seus celeiros não comportarão. Mas é uma resposta a um versículo anterior: trazei a casa do tesouro dízimos e fazei prova de mim. Filipenses 4,19, Deus diz: o meu Deus, Paulo está dizendo para a igreja de Filipenses: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês segundo as suas riquezas em glória. Mas Filipenses 4,19 é uma resposta a Filipenses 4,18 e 17. Paulo está dizendo: porque vocês financiaram a expansão do reino de Deus no momento mais difícil, eu quero profetizar algo sobre vocês: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês segundo as suas riquezas em glória. Irmão, toda resposta dos céus é uma resposta a um posicionamento da terra. A oração do Pai Nosso, ela fala a respeito dessa dinâmica. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Pastor, qual é o posicionamento que eu preciso ter? Você precisa conhecer as realidades dos céus, você precisa trazer isso para a terra. Bill Johnson diz que a fé significa nos apossarmos das realidades dos céus e colidirmos violentamente com as realidades ao nosso redor, porque um reino inferior não subsiste. Mas como eu posso viver as realidades dos céus se eu nem sei quais são as realidades que existem lá? Como eu posso trazer dos céus para a terra milagres, promessas, se eu nem sei as promessas que eu carrego? A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Uma das perguntas que eu mais recebo quando eu vou pregar em outros lugares é: pastor, qual é o meu chamado? Eu falo: irmão, se você que foi chamado não sabe, como é que eu vou saber? Mas o Deus que te chamou sabe, e Ele está pronto para te responder essa pergunta. O dono do teu futuro, o dono da tua história, quem te fez, Ele te aguarda para revelar para você as suas perguntas e dúvidas. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Sabe, no início do ano Deus me deu uma palavra. Acessamos um ano em que cresceremos para dentro, e Deus me deu alguns balizadores para esse ano: profundidade e santidade. E o que eu sinto que Deus está fazendo com a gente é que Deus quer que a gente não seja só uma casa que recebe pessoas, mas seja uma casa de destino para muitas pessoas também. Você não vai ser um membro comum de igreja, e agora eu estou profetizando sobre alguém. Você foi alistado no reino de Deus, e você vai se tornar quem Deus te chamou para se tornar. Você vai viver o que Deus te chamou para viver. Deus não te chamou para assistir avivamento, Deus te chamou para se tornar avivamento. Deus não te chamou para assistir milagres, Deus te chamou para se tornar milagres. Deus não te chamou para assistir movimentos, não, Deus te chamou para participar do movimento dele na terra. Você não vai ser alguém que assiste de forma passiva, não, você é um agente de Deus. Você foi curado para curar, você foi liberto para libertar, você foi salvo para salvar, você foi encontrado para encontrar. No teu dia mal, o bom samaritano te encontrou morto, ferido, mas ele te colocou nos braços e te levou até uma hospedaria, e ele pagou a dívida, e ele derramou azeite sobre as suas feridas, e ele colocou vinho sobre elas, e ele agora está te chamando para fazer isso com pessoas feridas também. Você não vai ser um crente comum, você não vai se tornar um evangélico de banco, você não vai ser alguém que é servido mas não serve, recebe mas não derrama. Não, você vai ser
você é alguém que é resposta de uma geração, porque antes de nós, uma geração clamava: Senhor, levanta na terra, uma geração apaixonada, intensa. Pai, nós declaramos: nós somos essa geração que não negocia, que não se dobra, que não desanima, que não retroage. Nós colocamos a mão no arado e nós não voltaremos atrás. Pai, nós declaramos em nome de Jesus: os nossos filhos contarão histórias a respeito desses dias. Nós não somos uma casa de evento, nós não somos um clube social, nós não somos um lugar onde milagres acontecem esporadicamente, não. Muito prazer, nós somos a igreja de Jesus e nós governamos em glória, em retidão e em justiça. Nós andamos sobre as águas com Ele, nós caminhamos debaixo da nuvem dEle, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém aqui em nome de Jesus? Aleluia! Aleluia! Jesus! Alguém feliz com Jesus ainda? Sabe, Deus não me chamou para construir muros. Deus não me chamou para alienar pessoas. Deus não me chamou para entreter famílias. Deus me chamou para liderar um povo. E a gente vai viver algo que a gente nem sabia que existia. Eu vejo Deus levantando intercessores nas madrugadas, pessoas que nem sabem ao certo como é intercessão. Mas você vai falar: eu não sei, eu não consigo dormir. Aí você vai lembrar desse culto e vai falar: eu acho que é aquilo que o pastor falou. Deus está me chamando para orar e interceder. Você vai dobrar os seus joelhos, você vai começar a clamar: Pai, guarda as famílias da igreja. Pai, guarda as crianças da igreja, que não haja sobre elas abuso, que não hajam acidentes, que não hajam escândalos. Jesus, guarda a liderança da igreja. Jesus, guarda os voluntários da igreja. Você vai começar a interceder, e à medida que você vai cobrindo a igreja, você vai sendo revestido pelo reino, e à medida que você vai servindo ao corpo, você vai recebendo novas porções de autoridade. Irmão, não faz sentido uma casa que recebe 15 mil pessoas ter 1.500 voluntários ativos. Não faz sentido 10% de nós ter entendido que é melhor servir do que ser servido. Não faz sentido a gente achar que a oferta que a gente entrega é suficiente. Não. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele quer o seu coração. A oferta é só uma forma de testar o teu coração. Deus quer você, Ele quer o seu tempo com Ele, Ele quer o seu tempo buscando Ele. Eu creio que é isso que Deus está gerando em nós. Uma igreja viva, apaixonada, apaixonante, uma igreja vibrante, uma igreja que flui nos dons, uma igreja que ama o lugar secreto. Alguém comigo aqui? Uma igreja que durante a adoração, quando a presença dele se move no salão, a gente se cala. Uma igreja que quando a voz de Deus fala, nada mais importa. Uma igreja que ama milagres, uma igreja que ama o perdido, uma igreja que foi chamada para confundir os que pensam que são, porque sabe que não é, mas depende de tudo do grande eu sou. Pai, nós sabemos que nós não temos, que nós não sabemos, que nós não podemos, mas nós conhecemos quem sabe. O Senhor pode, o Senhor sabe, o Senhor tem, e debaixo do teu nome nós avançaremos. Jesus, nós te pedimos uma nação por herança. A tua palavra diz: pede-me as nações por herança, e eu te darei os confins da terra como a tua propriedade. Jesus, nós cremos que aquilo que começou aqui em São Paulo, Alphaville, não é só sobre esse lugar, não é só sobre um bairro, não é só sobre um povo. Eu creio, Jesus, numa onda de avivamento. Eu creio, Jesus, numa onda de santidade, de pureza. Eu creio, Jesus, que teremos milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de intercessores. Eu creio que a gente vai chegar no momento em que a gente vai ter mais pessoas visitando a nossa casa de oração do que a bookstore. Eu creio que vai chegar no momento em que pessoas vão vir de madrugada, não por conta do pregador do dia, mas vão vir porque na torre de oração existe unção de Deus e vida de Deus, e há um fluir sobrenatural. Jesus, eu creio que haverá um tempo em que prefeituras investirão em frotas para trazer doentes dos hospitais, e eles serão mais curados dentro da igreja do que em centros cirúrgicos. Jesus, eu creio que nós
veremos o cumprimento das tuas promessas para esses dias. Jesus, eu creio que não haverá espaço auditório suficiente para comportar aquilo que o Senhor irá fazer. Pai, eu creio que o óleo que é derramado dos céus, ele não vai parar. Ele não vai parar. Alguém crê nisso aqui em nome de Jesus? Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Você que é médico, se posicione. Pega um dia da tua semana e sirva pessoas sem custo. Você que é empresário, sirva. Você é servido em tudo. Eu lembro de um empresário que a gente tinha no Rio, que ele é dono de uma rede de mercados, ele servia no estacionamento. E um dia a gente falou: meu irmão, você quer servir em alguma outra área? Você já está há tanto tempo aí, você fica no sol. Ele falou: não me tira a única oportunidade que eu tenho de servir alguém, porque eu sou servido em tudo a minha semana inteira. Eu chego no escritório: tudo bom, seu fulano? Eu entro na minha sala, cafezinho, seu fulano. Eu marco reunião, já estão te esperando, seu fulano. O único lugar que eu posso servir alguém é aqui, não me tire isso. Esse cara entendeu. Você sabe o que eu amo na igreja de Jesus? Alguém está comigo ainda? Diga amém. A igreja é o único organismo social, Everton, em que um CEO de uma multinacional, recém-convertido, vai ser discipulado pelo porteiro do prédio que ele é dono. Você pode ser o CEO de uma multinacional, você é novo na fé, você vai chegar na igreja e talvez tenha alguém ali que vai te discipular, que não é adulto como você, não é culto como você, não tem os recursos que você tem, mas conhece do reino de Deus infinitamente mais do que você já conheceu um dia. No reino de Deus a hierarquia não é pelo que você possui, é pela posição no reino de Deus em que você está. Alguém comigo aqui? Jesus pega Pedro, o homem rude, pescador, e estabelece como um apóstolo da igreja primitiva. Ele poderia ter pego os homens doutos da época, ele poderia ter pego os homens cultos da época, mas não, ele pega alguém que era braçal, para que não haja em nós a desculpa de que não fazemos porque não podemos. Não, nós nunca poderíamos fazer o que fazemos com Deus. Nós só fazemos porque é Ele quem faz através de nós. Então, se você está aqui, irmão, recebe isso com amor e ouve com muita atenção o que eu vou te falar. Se você está dentro de um avivamento, a medida na prestação de contas é maior do que quem nunca experimentou o que você está experimentando. Porque você está no meio de uma onda de avivamento. Enfermos estão sendo curados, cativos estão sendo libertos, pessoas estão sendo salvas. Ano passado foram 15 mil pessoas reconhecendo Jesus em um ano. Esse ano, cadê o pastor Danilo? Eu nem sei como que está esse ano, eu não tenho noção. Se puder ver quantas pessoas já aceitaram Jesus até agora. A gente está entrando em maio, já são milhares de pessoas reconhecendo Jesus. Irmão, ano passado, 1/4 de todas as vidas que foram mergulhadas nas águas em toda a Lagoinha Global, em 30 países, 700 campos, 1/4 foi só na Lagoinha Alphaville. Você tem noção do que Jesus está fazendo aqui? Agora a pergunta é: onde estão os discipuladores? Onde estão os mestres, os apóstolos, os pastores? Deus está chamando você. Existe um povo. Existe um povo. E eu vejo pelos olhos da fé caravanas se movendo de outros estados. Eu vejo pessoas vindo de outras nações. Eu vejo pessoas vindo aqui em busca de respostas, outros em busca de cura, outros em busca de um milagre. E quem vai recebê-los? Levante sua mão, declare comigo, diga: eu e a minha casa. Quem vai tocá-los, eles serão curados. Vamos, levante suas mãos, diga: eu e a minha casa. É o seu toque que vai curar o enfermo, é a tua palavra que vai libertar o cativo, é o teu sermão que vai trazer vida àqueles que estavam abatidos. Irmão, é você, Deus quer usar você. Deus vai usar tudo que Ele derramou em você, todo dom, todo talento, toda unção. O que Deus te confiou, não te confiou à toa. Você tem comunicação, Deus não te deu comunicação só para falar no teu Instagram, não. Deus te deu comunicação para você comunicar as boas novas. Você sabe gerar recursos, Deus não te deu gestão de recursos só para você, não. Deus quer que os recursos que você multiplique sejam para pessoas como a vida do Miguel, orfanatos que a gente ainda não construiu, nações que a gente ainda não acessou, lugares que ainda não tem a Bíblia traduzida. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Só na China, irmão, ano passado,
A nossa igreja enviou 700 mil Bíblias em chinês foram produzidas na China. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Agora, imagina quando todos nós estivermos posicionados. Esses dias eu postei um stories de alguém na China assistindo um culto da Lagoinha Alphaville com uma Bíblia em mandarim aberta. E aquilo me tocou, irmão. Eu não sei se o pastor André falou sobre isso aqui no Experience, mas a gente está abraçando um ministério que são mais de 30 igrejas underground na China, igrejas subterrâneas na China, que o evangelho está sendo pregado. Por quê? Porque pessoas entenderam o chamado e foram quando Deus chamou para ir. Deus tem um chamado para você. Olha para mim em nome de Jesus. Você que é classe média, Deus não te chamou para ser alguém da classe média que tem contas pagas em dia, um bom carro e que vai ter filhos e morrer. Não. Você que é multimilionário, Deus não te chamou só para ser um multimilionário. Porque não é sobre o que você tem passa, é sobre quem você está se tornando. Você que está passando um momento de crise financeira, talvez está no seu pior momento. Você não é o seu momento, você não é a sua crise. Você é quem Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Quando a gente entende que excede posses, status, acessos, aí a gente pode perceber que talvez a gente tenha se tornado multimilionário para fora, mas a gente ainda é pobre por dentro. A gente pode perceber que talvez a gente seja muito bem quisto do lado de fora, mas a gente está seco do lado de dentro. Agora imagine que extraordinário você ser alguém que está construindo algo fora do comum do lado de fora e é alguém sobrenatural do lado de dentro. Irmão, eu creio que Deus quer levantar pessoas assim nesses dias. Alguém comigo? Eu creio que Deus quer levantar pessoas assim nesses dias. Pessoas que são resposta de oração para uma geração. Pessoas que são resposta de oração para uma universidade. Pessoas que são resposta de oração para um hospital inteiro. Pessoas que são resposta de oração para um ciclo social. Pessoas que são resposta de oração para um governo ou para um ministério. Pessoas que são resposta de oração para uma cidade ou para um bairro. Alguém comigo aqui? Levante suas mãos, eu quero profetizar sobre você. Conseguiu os números? Quantas pessoas? Mais de 5 mil pessoas aceitaram Jesus até o mês 4 desse ano. Uau, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Pastor, por que não é 10 ainda? Porque falta você no exército. Que 10 pastores não vão conseguir fazer aquilo que 60 pastores farão. Porque 1.500 famílias que servem não vão fazer aquilo que 15 mil famílias farão. Falta você nessa conta, mas hoje é o dia do alistamento de Deus para as nossas famílias. Você recebe isso? Levante suas mãos, feche seus olhos, eu quero profetizar sobre você. Pai, um dia eu ouvi que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Porque lá existem milhares de livros que não foram escritos. Lá existem milhares de projetos que não foram tirados do papel. Lá existem milhares de músicas que não foram gravadas. E um dia eu ouvi de alguém que Alphaville é um cemitério ministerial. Muitos grandes homens e grandes ministérios vieram para cá e não prosperaram nesse lugar. Jesus, se é verdade que o cemitério carrega tantas coisas preciosas que foram esquecidas ou abandonadas, estamos pisando em um dos lugares mais ricos do Brasil. Muitas pessoas se moveram para Alphaville em busca de um sonho e perderam a capacidade de sonhar. Muitas pessoas se moveram para cá em busca de uma oportunidade e perderam a pureza quando a oportunidade surgiu. Jesus, eu oro para que no coração de São Paulo, em Alphaville, Brasil, comece a ser noticiado uma onda de pureza e de bondade, de santidade e de milagres, que é algo inédito. Pai, eu oro para que a gente viva não só nessa igreja. Teu reino não é sobre uma casa ou sobre uma placa, mas nas igrejas de Alphaville. Eu oro para que haja uma expansão. Eu oro para que haja uma multiplicação. Jesus, eu oro por um tempo de ativação. Dons sendo ativados, ministérios sendo ativados, talentos sendo desenterrados, famílias sendo posicionadas, voluntários apaixonados. Jesus, eu oro por um tempo em que nós veremos
a sua glória, não só durante os cultos, mas em tudo que a gente faz, de segunda a segunda, Pai, de milagre em milagre, de glória em glória, de batalha em batalha. Nós veremos a sua bondade, Jesus, nós veremos a tua fidelidade, nós veremos a expansão, nós veremos o cumprimento de promessas. Os testemunhos serão múltiplos, eles serão diferentes, eles serão de todos os tipos, acontecendo todos os dias, com pessoas diferentes. Pai, testemunhos de livramento, testemunhos de cura, testemunhos de provisão, testemunhos de multiplicação. Pai, eu oro para que pessoas sejam curadas na fila antes de entrar nos cultos. Não vai depender só de um momento de oração por cura dentro de um culto, não. Pessoas serão curadas só em acessar a tua presença. Pai, eu oro por um mover, eu oro por uma onda de avivamento que vai despertar empresários, influenciadores, atletas, pessoas que trabalham em todos os tipos, operários, Pai, mães solteiras, mulheres que sustentam suas casas, homens que são homens de governo, filhos, aqueles que também não têm pais, órfãos. Jesus, eu oro por uma onda de avivamento que vai tocar gerações diferentes, faixas etárias diferentes, classes sociais diferentes, e a gente vai estar de mãos dadas. Vão ter pessoas simples de mãos dadas com pessoas ricas, mas a gente é um só, porque somos parte de um corpo, e nós entendemos, e nós nos posicionamos, e nós cremos que onde há unidade na igreja, há derramar de unção, e mais autoridade, e mais glória, e mais unção, e mais milagres, e mais romper.